meus queridos, tudo bem? Ótima terça-feira para todos vocês. Este é o antepenúltimo Vencedores e Perdedores da temporada regular. A gente vai continuar com o quadro nos playoffs, claro. Aí, talvez um pouco mais curto o vídeo, menos personagens, né? Tipo, Vencedores e Perdedores de final de conferência, não dá para colocar 10, provavelmente, dos dois lados. Mas vamos juntos até o Super Bowl. E lembrando, tem vídeo te esperando, meu querido membro Curte Plus. Falei sobre os Packers, sobre os 49ers, falei sobre os Raiders e sobre os Steelers. Raiders e Steelers não estão no Vencedores e Perdedores, que estarão nestes vídeos a mais para os membros, tá bom? Jogo do sábado à noite, véspera de Natal, nesses vídeos a mais. Tem vídeo sobre os Packers, sobre os 49ers e esses outros dois nesta terça-feira. Vamos juntos, então, para 10 Vencedores e 10 Perdedores dessa semana 16. Lembrando que esse vídeo é trazido a você por Esporte América, sua loja de produtos oficiais e licenciados de NFL. Vambora! Se inscreve no canal, like no vídeo, vem, vamos! Bom, vamos começar com os vencedores. Eu acho que o maior vencedor desta rodada é o Green Bay Packers, porque era zebra em Miami, zebra por 4 pontos, 3,5 pontos, dependendo do site, do cassino, enfim, onde estava. E eu não esperava uma vitória de Green Bay nessa partida, sendo muito sincero, porque a defesa dos Dolphins é muito melhor em casa do que fora de casa. O jogo terrestre de Miami mostrou muito serviço contra Buffalo e é uma fragilidade da defesa de Green Bay defender a corrida, como foi em vários momentos nessa partida. E o ataque dos Dolphins melhorou nessa partida contra os Bills. O Tua não fez um grande jogo contra Buffalo, mas a expectativa era que Miami saísse com a vitória. O próprio Mike McDaniel, nosso querido Nerdola, chegou a dizer que, na coletiva dele, que estava numa situação muito boa voltando do intervalo. Eu imaginava isso, eu imaginava que o Miami fosse vencer esse jogo. Não aconteceu. Muito por mérito de Green Bay também. Eu vou falar do Tua daqui a pouco, eu já falei ontem. O Tua espalhou a farofa com 3 interceptações bizarras no último quarto, nenhuma delas ele estava pressionado e tudo mais. Eu me preocupo bastante com esse ataque dos Dolphins para o resto da temporada, para os playoffs, enfim, pensando até na continuidade da carreira do Tua, que não me parece entrar na teoria do James Bond. Coloca o Pierce Brosnan aqui. Aí, Pierce Brosnan. Por quê? Porque o James Bond de verdade é o Pierce Brosnan, que é o James Bond da minha infância e adolescência. Não importa o Daniel Craig ou os outros, bem que o Sean Connery é muito bom. Mas qual que é a teoria do James Bond? O quarterback tem que ser igual ao James Bond. Ele não estraga tudo e quando você acha que está tudo perdido, ele dá um jeito. É assim que o Justin Herbert joga, é assim que o Joe Burrow joga, é assim que o Patrick Mahomes joga, é assim que o Tom Brady muitas vezes na carreira jogou e tantos outros quarterbacks talentosos. E que o próprio Aaron Rodgers teve um passe miraculoso para o Mercedes Lewis. O quarterback não estraga tudo, além protestos no escapamento. Além de ter que ajudar, né? Então, estragou tudo e não ajudou. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Tua. Mas para Green Bay, tem mérito, porque Green Bay foi agressivo nesse jogo. Eu vi um Aaron Rodgers puxel, como eu não via há muito tempo, queimou blitz adoidado, que era o que tinha que fazer contra uma defesa bastante agressiva em blitzes de Miami. Eu gostei muito do que vi do Aaron Rodgers, sinceramente. Vocês sabem que eu já bati pra caramba na falta de atitude e na apatia dele. Eu não vi isso nessa partida. Eu vi um Aaron Rodgers enérgico, eu vi um Aaron Rodgers reclamando, eu vi um Aaron Rodgers pistola, pé da vida quando a jogada deu errado. É esse Rodgers que a gente tem que ver pro resto da temporada para Green Bay ter ainda uma boa chance de pós-temporada. Não controla ainda seu próprio destino, porque se os Commanders e os Giants vencerem o resto das partidas, Green Bay está fora. Mas está com uma chance muito, muito maior do que a gente imaginava há algum tempo. E isso passa pelo Aaron Rodgers fazendo o suficiente. Está jogando bem, não tá, mas está fazendo o suficiente. E palmas aí para o Joe Barry no segundo tempo. Fez um jogo muito ruim o coordenador defensivo dos Packers no primeiro tempo. Houve ajustes e isso ajudou a fazer o Tua espalhar a farofa. Então os Packers são o grande vencedor dessa semana, porque a temporada volta a ficar viva, os wide receivers estão melhores, o Christian Watson até machucou nesse jogo, mas está melhor como um todo nas últimas partidas, e Green Bay vive, e vive porque o Aaron Rodgers está mostrando vida. Isso é muito importante. Seguindo George Kittle, aliás, a gente pode ter um San Francisco 49ers e Green Bay Packers na primeira rodada dos playoffs. Vocês sabem para quem o Aaron Rodgers torceu quando criança? Quem que ele gostava? São Francisco! Vocês nunca ouviram essa história, né? Fala a verdade. Vamos lá, George Kittle, 120 jardas nesse jogo. Basicamente, ele teve a mesma produção do que o resto do ataque no jogo aéreo. O Brock Purdy está ajudando bastante o George Kittle a voltar a ter grandes números. Com o Brock Purdy, dobrou a média de jardas por jogo recebidas do Kittle. Ele está batendo 80 por jogo, estava com 40, está sendo mais usado no ataque do Shanahan. O Purdy faz um bom trabalho no meio do campo. E com ele, a temporada não acabou. Muito pelo contrário, dá para São Francisco sonhar com uma final de conferência. Quem sabe se as coisas se alinharem direitinho com o Super Bowl, não sei. É que eu acho difícil que esse ataque de São Francisco produza
o suficiente para suplementar a produção do outro time, seja Filadélfia no final de conferência, seja Buffalo, Kansas City ou Cincinnati. De qualquer forma, uma temporada que estava caminhando para dar ruim, estava caminhando para a guilhotina, ela mostra vida. São Francisco tem a melhor defesa da NFL e o Brock Purdy está sendo funcional nesse sistema do Kyle Shanahan. O Dak Prescott é um vencedor também. A pick six foi horrorosa, né? Ele passou mais baixo que deveria pro Josh Sweat, teve a pick six contra Jacksonville, que não foi tanto culpa dele assim, a chamada foi um tanto quanto pior, mas essa execução não foi das melhores. Agora, no segundo quarto em diante, a gente viu um Dak Prescott com uma resiliência mental que ele precisa ter em pós-temporada. Eu já bati na tecla algumas vezes que o Dak precisa ganhar jogos grandes. Esse era um jogo grande. Tudo bem, Jalen Hurts não estava jogando, a defesa dos Cowboys ajudou, forçando turnovers e tudo mais, foi a maior quantidade de turnovers de Filadélfia desde a derrota contra os Commanders e conseguiram anotar pontos depois do turnover, isso é muito importante. Agora, do segundo quarto em diante, informação do ESPN Stats and Info, 10 jardas por passe, 3 touchdowns, nenhuma interceptação do Dak. Então, eu gostei bastante do que vi, espero ver esse Dak Prescott mais vezes consistente e mostrando serviço. Mac Jones é um vencedor, por incrível que pareça, porque o ataque dos Patriots estava ruim, para variar um pouco, e aí poderia ser o caso até o jogo 22-0, assim, tinha torcedor no Gillette Stadium pedindo Bailey Zappe, gritando Bailey Zappe, estavam gritando isso aí no Gillette Stadium. O Bill Belichick não fez a mudança, continuou com o Mac Jones, ele conseguiu soltar o braço e melhorou a precisão em média e longa distância. E por conta disso, além dos turnovers de Cincinnati no segundo tempo, os Patriots deram calor no jogo até o fumble do Ramondre Stevenson. Mas, diga-se de passagem, o Mac Jones de novo teve um lance não muito desportivamente adequado, vamos dizer assim, e não é a primeira vez. Um bloqueio que não precisava ter feito daquele jeito. Eu coloco ele como um vencedor nesse aspecto, mas eu acho que é uma menção que vale ser dita. Não é a primeira vez que a gente vê o Mac Jones uma jogada que coloca em risco a integridade física de um colega de trabalho. Isso não é legal. Espero que não aconteça mais, sinceramente. O jogo terrestre dos Bills é um vencedor também. Eu sei que a defesa dos Bears não é grande coisa, mas até que fez um trabalho legal contra a Filadélfia na semana passada, que é um time que corre bem com a bola, e os Bills correram muito bem com a bola. E não foi só o Josh Allen. Devin Singletary teve 8 jardas por carregada nesse jogo. É esse ataque terrestre de Buffalo que pode ajudar bastante a equipe numa pós-temporada contra Cincinnati, contra Kansas City, contra quem vier nos playoffs. Buffalo está classificado e é o campeão da AFC East. Vale lembrar com essa vitória contra os Bears. No segundo tempo o time deslanchou de vez e um abraço. Então o jogo terrestre de Buffalo tem que destacar aqui especialmente o Devin Singletary. Falando em jogo terrestre, a gente teve um domínio inacreditável do Carolina Panthers sobre o Detroit Lions. Vocês devem se recordar que eu estava colocando Detroit no panteão de defesas cenário do Chapolin nessa temporada, né? Defesas terrestres horrorosas, que simplesmente não conseguem parar o adversário. Los Angeles Chargers é o patrono dessa questão. Vamos ver como vai ser contra os Colts hoje, que estou gravando vídeo antes. Espero que melhore e melhorou. Mas Detroit tinha melhorado contra o jogo terrestre. O front de Detroit estava fazendo um trabalho muito melhor nas últimas semanas e foi um colapso total e completo. O Chuba Hubbard e o Donta Foreman acabaram com o jogo. No primeiro tempo, Carolina teve 240 jardas corridas e não tinha ido bem contra Pittsburgh. Carolina está na briga pela pós-temporada. Controla o seu próprio destino. Se os Panthers vencerem Tampa e vencerem os Saints, é isso? Ou os Falcons, agora eu não lembro o adversário da última semana, mas basta vencer os 2 últimos jogos, incluindo, óbvio, contra a Tampa, que Carolina vence a divisão. Então, muito passa pelo jogo terrestre, mesmo depois da saída do Christian McCaffrey, continuam correndo bem com a bola os Panthers. Não é o primeiro jogo desses dois que foi acima da média. O Nick Bosa é um vencedor. Raramente eu coloco 2 jogadores ou 2 personagens do mesmo time aqui no Vencedores e Perdedores, mas o Jordan Mailata colocou o Micah Parsons no bolso por boa parte da partida. E o Nick Bosa teve uma pressão, o Micah Parsons. Ele estava doente, tal, tem esse contexto. Mas o Nick Bosa continua acabando com partidas. E ele é muito completo. Jogo terrestre, indo para cima do quarterback, ele é inteligente, arsenal de movimentos de pass rush. Esse cara é muito bom. Hoje, para mim, é o defensor do ano. E vocês sabem que eu sou apaixonado no Micah Parsons. Mas o Nick Bosa, por enquanto, para mim, merece, vamos ver as últimas 2 semanas, mas merece o prêmio de defensor do ano. O Mike Tomlin é um vencedor também. Eu falei que ia falar mais sobre Steelers e Raiders nos vídeos para os membros, mas eu quero brevemente mencionar que é algo muito especial para a torcida dos Steelers. É o Mike Tomlin nunca ter tido campanha negativa nessas tantas temporadas aí que ele tem como treinador dos Steelers. Assumiu o cargo no meio da década de 2000. Ele ainda pode ter um 9-8. Vai acontecer isso? Provavelmente não. Eu não apostaria nessa questão. Mas é algo que o torcedor se pega bastante. Foi uma vitória emotiva, né, com o Kenny Pickett jogando bem no último quarto. Eu poderia até colocar o Kenny Pickett aqui, porque teve o primeiro passo para touchdown em último quarto, o Kenny Pickett na carreira.
E foi melhor o ataque dos Steelers no final do jogo, né? Os Raiders contribuíram muito, foi um jogo horroroso, vamos falar a verdade. Mas no final das contas o Mike Tomlin está conseguindo extrair o melhor do Kenny Pickett nesse final de temporada. O Pickett mostrou coisas boas até nessa reta final. Não o suficiente para eu considerar ele um quarterback top 15 ou mudar minha opinião de que ele é um quarterback com teto baixo e o piso alto, que era a minha análise dele saindo do draft. Mas eu gostei do que vi nesse último quarto, teve resiliência os Steelers, e isso passa muito pelo treinador. E por fim, a pós-temporada da AFC é uma vencedora, porque a gente está caminhando para ter um playoff da AFC. Primeiro que a gente não sabe quem vai ser a folga. Pode ser Kansas City, está caminhando para isso. Kansas City joga contra Denver, sem treinador, né, porque o Nathaniel Hackett foi mandado embora. E depois contra Las Vegas. É o calendário mais fácil desses times. Os Bengals, pegam Buffalo e Baltimore, jogos difíceis. E os Bills pegam Cincinnati no próximo Monday Night Football e New England. 2 jogos também bem mais difíceis do que Denver e Las Vegas. Está caminhando para Kansas City. Mas eu não coloquei aqui Kansas City nem nos vencedores nem nos perdedores, o Mahomes nenhum dos dois lados, mas o Mahomes não jogou bem pressionado e o Mahomes não jogou bem em terceira descida. E também não foi tão bem protegido como poderia. Kansas City venceu muito por conta da sua defesa nessa partida, tá? Porque o ataque não foi nada extraordinário, como não foi naquele jogo contra os Rams, por exemplo. Não sei se isso é tirada de pé, eu tô bem desconfiado. Não é o suficiente para colocar o time dos perdedores, tá? Ou qualquer um desses personagens. De qualquer forma, é importante monitorar essa questão. Eu não tenho a mesma confiança nos Chiefs que eu tive em temporadas anteriores. Mas a pós-temporada da AFC é uma vencedora porque a gente tem tudo para ter Mahomes, Allen, Herbert. Aliás, Mahomes, Allen estão garantidos. Burrow está garantido. Lamar Jackson deve voltar de lesão, está garantido também. A gente deve ter Justin Herbert. Quem que vai ser os 6 e os 7? Tem 5 aqui já. Sim, Trevor Lawrence está caminhando também para isso, vamos ser sinceros. Daqui a pouco eu falo nos perdedores. Ih, faltou o Doug Peterson, né? Pulei o Doug Peterson. O André, o editor, deve ter ficado perdido. Mas eu coloquei o Doug Peterson nos vencedores também, tá? Que ele arrumou a casa e o Trevor Lawrence poderia ter colocado ele, mas o jogo foi quinta-feira. Mas tá aí o Doug Peterson nos vencedores também. Coloca o Doug Peterson aqui. Aí, com o seu óculinho de vovô. E Trevor Lawrence, e assim, possivelmente os Patriots, que é um ingrediente interessante. A gente sabe que é uma torcida grande aqui no Brasil. Tem o Matt Judon, tem uma defesa legal. Acho que melhor hoje para mim ver os Patriots do que ver o Zach Wilson, né? Gosto muito da defesa dos Jets, mas sinceramente, quem vai ficar com essa última vaga, hein? Tem Miami, né? Esqueci. Miami. O ataque aéreo dos Dolphins é bacana, mas vamos ao primeiro perdedor aqui da semana. Já falei sobre no vídeo de ontem. Eu tô muito desapontado com o Tua Tagovailoa. Assim, sinceramente, não é questão de não gostar do cara. Eu defendi algumas vezes, critiquei quando eu achei que tinha que criticar, mas assim, tá muito feio. Para vocês terem ideia, nas últimas 4 semanas, o Tua tem o pior rating de quarterbacks titulares da NFL, 29. Nas últimas 4 semanas, é um mês de temporada. É um mês, eu não tô falando só desse último jogo. Esse último jogo foi a cereja do bolo da minha preocupação e de muita gente. Um mês de temporada, com 29 de rating, jogou mal pra caramba contra São Francisco, teve apagão contra os Chargers, foi ok contra Buffalo e foi terrível o último quarto contra Green Bay. Ele simplesmente não conseguiu ler o meio do campo. O Joe Barry estava fechando o meio do campo. É um princípio básico do quarterback. Ler antes do snap onde estão os safeties. A primeira coisa que o quarterback tem que ler quando começa a jogada é middle of the field, open or closed. Mofo. Tá aberto ou tá fechado? E ele não conseguiu ler isso depois do snap. É assustador isso. Foram 3 interceptações sem estar pressionado. Ele dinamitou a partida. Green Bay teve mérito, como eu coloquei Green Bay como grande vencedor. Mas, assim, vamos combinar que o Tua fez uma força. Foi um Papai Noel maravilhoso para Aaron Rodgers, o Tua, né? Meu Deus do céu, ele deu um presentaço no Natal para os Packers e para os seus torcedores. E para Patriots e para Jets, que estão vivos. Patriots e Jets jogam contra os Dolphins na reta final, né? Os Dolphins jogam contra os Patriots semana que vem, contra os Jets na última semana. Miami pode ficar fora da pós-temporada. Imagina se Miami ficar fora da pós-temporada por conta dessa derrota. Que se ganhasse, ficaria muito mais confortável. Os Jets perdendo quinto, os Patriots perdendo domingo contra os Bengals. Mas enfim, já falei bastante ontem. Eu tô chateado, para ser muito sincero. Eu não queria que acontecesse isso. Eu sou muito fã do Mike McDaniel. Tá sendo lindo de ver o Tyreek Hill. A linha ofensiva melhorou, mas cara, o Tua corre o risco de ser um quarterback mediano com big plays. Um Jimmy Garoppolo com um braço forte. Preocupante. Para mais, veja um vídeo ontem, tá? Que eu fiz sobre.
O perdedor também é quem aposta contra os Vikings essa temporada. Se você tem o costume de apostar nos jogos da NFL e aposta contra Minnesota, você sofreu algumas vezes. Para ser mais preciso, você sofreu 11 vezes. Os Vikings têm 11 vitórias em jogos de uma posse nesta temporada. Isso é um recorde na era Super Bowl. E aí depois até saiu a informação hoje, ou ontem, agora não lembro, do Elias Sports Bureau, que esse é um recorde na história da NFL. Não é só 66 até agora, é na história, em 100 temporadas. Desde 1920 isso nunca aconteceu. O máximo eram 10 vitórias em jogos de uma posse. Os Vikings têm 11. É um time que sabe sofrer. Eu sei que não é um time dominante, não é um time com saldo de pontos elevado, mas é um time que sabe fechar jogos e isso importa. A gente tem que dar o mérito para Minnesota, a gente tem que tirar o chapéu, porque essas coisas não acontecem por acaso. É só ver os números do Kirk Cousins nas últimas partidas em último quarto, que o Justin Jefferson está jogando, para mim o jogador ofensivo do ano. Então, vamos tirar o chapéu para Minnesota, porque aconteceu, esse raio caiu tantas vezes no mesmo lugar que daqui a pouco a gente pode apontar até como tendência, que Minnesota sabe fechar jogos. Isso é uma virtude, a gente tem que elogiar. O Taylor Heinicke é um perdedor também, porque o Carson Wentz entrou no jogo, entrou ok até, não foi nada extraordinário, mas entrou ok, e o Taylor Heinicke tem uma carreira em risco neste momento. Porque o Ron Rivera, no fundo, sabe que ele está com a água batendo no popô também, né? Nenhum técnico tira o quarterback titular no meio da partida se a coisa não está dessa forma. Por exemplo, o Bill Belichick tem muito mais segurança no emprego e não tirou o Mac Jones. Talvez se fosse o Mac Jones no lugar do Taylor Heinicke, tendo o jogo que o Heinicke teve, teria ido para o banco. Então, o Taylor Heinicke é um quarterback muito inconsistente. Ele faz parte da família dos quarterbacks que são Brett Favre da Shopee. Que são os Brett Favre da Shopee? Brett Favre é um dos maiores quarterbacks da história, mas o Brett Favre tem muitas panes na sua carreira. Basicamente, aquela jogada que ele acha que ele está no quintal de casa, mete o louco e é interceptado na pior hora possível. Lembra o Josh Allen em alguns momentos. Aliás, eu posso fazer um vídeo no futuro de comparações de quarterbacks, mas o Josh Allen lembra muito mais o ponto positivo do Brett Favre. Tem esses outros quarterbacks que uma vez a cada 4 jogos, eles ganham o jogo no final do último quarto de uma maneira completamente cagada. E aí, tipo, bola pro alto, bola contestada, acaba a moeda caindo para cima e dá certo. Mas eles não conseguem sustentar esse ponto. O Taylor Heinicke, o Gardner Minshew, essa galera toda é da família dos quarterbacks Brett Favre da Shopee. Esse vídeo não está sendo patrocinado por eles, fiquem tranquilos. Não é um publi escondido aqui, até porque o único publi é da Esporte América. Mas o Taylor Heinicke corre risco de ter a sua continuidade de carreira complicada. Gardner Minshew, nosso outro Brett Favre da Shopee, eu escrevi um texto bem longo pro Pro Football com a análise da partida, com a prévia da partida, e meu grande ponto era, o Gardner Minshew, um quarterback, tem as suas oscilações em turnovers, vai enfrentar a defesa que mais força turnovers na NFL. Olha, foram 2 interceptações, mas podiam ter sido mais. De coração, poderiam ter sido 4 interceptações ali contra o Gardner Minshew da defesa de Dallas. E aí, Filadélfia, que tem um elenco muito forte, que perde o Lane Johnson, inclusive, uma grande perda para o resto da temporada, mas Filadélfia poderia ter vencido esse jogo se não fossem os turnovers. Isso é um fato. O time teve o ponto positivo do Gardner Minshew, queimou muitas blitzes, eu até falei isso na transmissão, que o Dan Quinn estava completamente lunático de continuar mandando blitz, estava dando bastante errado e ele continuava insistindo. Mas o Gardner Minshew teve turnovers que acabaram custando os Eagles como um todo, né? O Miles Sanders e o Gardner Minshew. Mas o Gardner Minshew tinha uma oportunidade de mostrar muito serviço aqui. Se ele ganha a folga fora de casa contra Dallas, que é um time que vai estar nos playoffs, cara, algum time é capaz que apostasse nele ano que vem para ser titular. Eu não duvidaria. O Gardner Minshew é free agent na temporada de 2023, então acaba sendo um perdedor. Uma pena, porque é um cara muito carisma. Detroit Lions é um perdedor também, né? Porque, assim, terrível essa partida para Detroit. Nossa senhora, difícil falar 18 minutos sem beber água. Não tem corte os vídeos, tá, gente? Eu falo direto. Detroit é um perdedor porque a defesa terrestre estava dando sinais de melhora. Não acho que o Jared Goff tenha jogado mal nessa partida. Essa derrota é na conta da defesa. E é uma pena, porque era talvez um dos times mais quentes da NFL. Estava 6-1 nos últimos 7 jogos. E aí a defesa, que foi problema no início da temporada, que atrapalhou bastante Detroit em alguns jogos, mesmo com o ataque produzindo bastante, acabou sendo exposta contra o jogo terrestre de Carolina. Carolina dominou nas trincheiras. E agora Detroit ainda tem chance de playoff, mas está mais complicada a vida, né? E com o Green Bay Packers ganhando vida e a última partida da temporada sendo em Green Bay, e os Packers já venceram os Lions neste ano, sei lá, viu? É uma pena, mas o Detroit Lions tinha tudo para arrancar essa vaga. Hoje eu já não estou mais tão confiante. A AFC East menos Buffalo é uma perdedora, né? Porque os Jets jogaram muito mal, o Zach Wilson foi uma tragédia, eu já falei sobre em vídeo aqui no canal. Os Patriots também, o primeiro tempo foi muito fraco da defesa de New England, não conseguiu pressionar o Joe Burrow com consistência, né?
Isso foi muito importante para o jogo ficar 22-0, não conseguiu fechar o jogo, teve o fumble do Stevenson. E os Dolphins tiveram esse jogo para esquecer no último quarto, né? Os Bills ganham a divisão, era um time mais completo, talvez o melhor treinador da divisão neste momento, com todo respeito à carreira do Bill Belichick e tal, mas neste momento, para mim, é o Sean McDermott. O maior treinador da história da NFL é o Bill Belichick, mas em 2022 eu prefiro a comissão técnica dos Bills e tem o Fraser também, coordenador defensivo. O Ken Dorsey faz um bom trabalho como coordenador ofensivo, assumindo o posto do Brian Daboll. Então, Buffalo tem o melhor quarterback da divisão, tem a melhor defesa da divisão, tem o melhor técnico da divisão. E enquanto os outros times davam tiros no pé, New England contra os Raiders, New England perdendo o jogo contra os Bengals, os Dolphins nessa sequência ruim, os Jets com Zach Wilson, Buffalo foi lá e papou a AFC East como era o esperado antes da temporada começar. Por fim, Mike Vrabel, o time estava 7-3, está 7-8 agora, mas ele não tem tanto recurso. De qualquer forma, ele anui com essa tendência de Tennessee de ser um time com uma defesa boa e jogo terrestre, basicamente sem quarterback. Ryan Tannehill está fora da temporada, e o Malik Willis, para mim, não deveria ser o titular imediato de Tennessee neste ano. E não é engenharia de obra pronta. Vocês devem lembrar da época do draft que eu falei muitas vezes que o Malik Willis não tinha condição de jogar uma partida como quarterback na NFL em seu primeiro ano. Ele tem as habilidades físicas, mas o processamento mental dele, o processamento de jogo é muito ruim. Muito, muito ruim. Isso só vai melhorar com o tempo, em muito tempo. Não tem condição ainda para ir para jogo o Malik Willis. Tennessee deveria ter uma outra alternativa como reserva imediata ao Ryan Tannehill e não o Malik Willis, que é um tiro muito longo para dar certo na NFL. Pode ser que dê, como o Jalen Hurts melhorou, Lamar Jackson melhorou como passador, mas hoje é puro atleticismo, então somente isso. Mike Vrabel então corre o risco sério de perder essa divisão e Tennessee precisa arrumar a casa. Eu acho que é um time que precisa buscar um quarterback. Essa fórmula com Derrick Henry não vai dar certo para sempre. Uma fórmula cansada, essa é a verdade. Deshaun Watson é o último perdedor da semana. Um jogo bem ruim sob pressão. Fui ver no Next Gen Stats, 3 de 10 para 11 jardas pressionado. E assim, mostra muito a ferrugem dele. E eu senti isso, que ele tá com o relógio de pocket zoado, tá, nessas últimas partidas. Foram 4 partidas bem abaixo do Deshaun Watson como um todo. Eu sei que pegou uma defesa boa de Baltimore, a defesa do Saints tem suas virtudes, mas não é nem perto o Deshaun Watson que a gente conheceu, tá? Então entra também como um perdedor. É isso, fizemos todos o que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês. Lembrando, tem vídeo padedel para você que é membro Like Plus. Assina o nosso canal na modalidade de prêmios. Você pode participar de vencedores e perdedores, mandar pergunta, exagero ou fato e tudo mais, além de ter o dobro, o triplo às vezes de vídeo e custa menos que um refrigerante por mês, né? Por mês, sim. R$ 7,99 por mês você tem acesso a tudo isso. Vem com a gente nessa reta final, dá uma chance, você pode cancelar depois, não tem problema. Assina o nosso canal, seja membro, contribua para essa bagunça maravilhosa, tá bom? Beijo e até a próxima, eu vou continuar me hidratando aqui. Tchau.